19h03. A gente chega aí na nossa terceira aula da disciplina Comportamento Organizacional com o professor Fábio. Como é de costume, eu desejo um bom trabalho para o professor e uma boa aula aí para os nossos alunos, tá? No mais, se tiver alguma intercorrência, eu vou estar monitorando aqui o chat. Aí, professor, você fica totalmente à vontade, tá bom? Pronto. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro webinário, né? Já estamos aí encaminhando já para a metade, né? Já estamos na metade da disciplina. E hoje nós vamos tratar de estruturas e comportamento em organizações públicas, né? E a gente vai abordar, né, como já conversamos em outros webinários, que as organizações públicas, elas compreendem em especificidades, né, em particularidades, que nos remetem a certas origens históricas do fenômeno organizacional, né, para que possamos identificar os seus traços que constituem as linhas gerais do comportamento do agente público. Então, quando a gente estuda os elementos de estrutura em relação a comportamento humano, nós estaremos também entrando no campo das relações de poder dentro da organização, né? Para contextualizar em detalhes os fenômenos da liderança, da resistência, da inércia, né? Da própria acomodação, do comprometimento, da responsabilidade, né? Entre outros fatores. Só que antes da gente entrar, né, antes de superá-los, esses fenômenos, é imprescindível compreendê-los, né? O gestor público tem que compreender, primeiro, todos os fenômenos que existem entre a estrutura e comportamento organizativo, para depois propor soluções, né? E antes de a gente aprofundar nessa disciplina, nós temos que abordar três tipos de administração, né? A evolução dos modelos de gestão pública, né, com base em contexto histórico. Então, nesse sentido, nós temos três momentos, né, da administração, da gestão pública no nosso país, né? O momento patrimonialista, o patrimonial, o momento burocrático e o momento gerencial, que é o que nós vivemos hoje na atualidade, né? O momento contemporâneo, digamos assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses três momentos, né? Que é importante para a gente entender o contexto do que nós vamos estudar. O momento patrimonial, né, conhecido como patrimonialismo, ele se traduz, nas relações pessoais que definem quem será o responsável por certas atividades ou cargos administrativos. Ou seja, há uma profunda confusão entre o que é público e o que é privado, né? Então, no Brasil, o patrimonialismo ele foi predominante no período colonial, né, e no período oligárquico. Nesse sistema, não havia nenhuma forma de controle pelos outros poderes, ou mesmo por leis, né? Então, baseado na dominação tradicional, com a manutenção do poder através de troca de favores, né? O famoso clientelismo, né? Então, esse patrimonialismo era caracterizado pela ausência de carreiras administrativas, o aparelho do Estado era uma extensão do poder soberano, de forma que o patrimônio público era constantemente confundido com o patrimônio particular do soberano, né? Então, essa foi o momento patrimonialista da época do colonial, né? Das oligarquias do café, por exemplo, né? E o segundo momento foi a administração burocrática. Esse momento ele é muito interessante porque ele ainda é representado pelos momentos atuais. Tá? Então, a administração burocrática, que foi um modelo que foi idealizado por Max Weber, né, na segunda metade do século XIX, ele surgiu como uma resposta ao crescente desenvolvimento do capitalismo no Brasil. No ano de 1930, né, quando Getúlio Vargas criou a reforma administrativa, criou o Departamento de Administração do Serviço Público, que era o famoso DASP, né?
Foi a solução, na época, aqui encontrada para combater a corrupção, para combater o nepotismo do sistema patrimonialista, né? Então, o primeiro modelo do DASP foi um modelo burocrático, foi baseado na autoridade legal, tá? Com a atuação da administração fundamentada em leis, em normas, né? No controle rígido de processos. E, neste momento histórico, não, já se tinha a separação do público e o privado, tá? Não havia confusão entre o que é público e o que é privado no detentor do poder. Então, esse momento burocrático, ele tornou a administração pública, na época, mais eficiente, mais profissional e impessoal, né? São os três princípios, né, entre outros, da burocracia, que é a eficiência, o profissionalismo e a impessoalidade, né? E por último, nós temos a gerencial, que é a abordagem atual, tá? O modelo gerencial, pessoal, ele partiu de um controle baseado em processos, que era a teoria da burocracia, para o controle com foco sobre os resultados, visando o interesse dos clientes, né? Quem são os clientes na gestão pública? São os cidadãos, né? Além de identificar melhores práticas do setor privado para implementá-la no setor público. Então, esse foi o grande viés, assim, o grande lance da administração gerencial foi justamente pegar algumas coisas interessantes no setor privado e aplicar no setor público, né? Por quê? Porque viu-se a necessidade de reduzir custos, de elevar a qualidade dos serviços públicos, né? Através da implementação de algumas medidas. Entre as medidas que foram apresentadas, né, durante essa mudança para a gestão gerencial, foram as estruturas descentralizadas, né, com a redução de diversas atividades estatais. Eu não sei se todos se lembram, ou já leu alguma situação parecida, sobre a questão da privatização, né, na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi quando começou, assim, de fato, essa transição do modelo burocrático para o modelo gerencial. Na época do Fernando Henrique Cardoso, onde houve a maior privatização, né, da história do Brasil, privatizou-se empresas públicas como a CSN, né, que é uma empresa siderúrgica, privatizou a Vale do Rio Doce, a Telebrás também foi privatizada na época de Fernando Henrique Cardoso. Então, houve essas transferências de atividades estatais para as entidades públicas. Outras medidas também que foram tomadas nesse histórico de abordagem gerencial foram o aumento das parcerias com as organizações do setor privado. Não sei se muitos de vocês já ouviram falar sobre o PPP, né? Que é parceria público-privada, tá? Então, o PPP ele foi institucionalizado no sentido de transferir um serviço público para um ente privado. Isso aconteceu muito na época de Fernando Henrique Cardoso e acontece até os dias de hoje. Um clássico exemplo da parceria público-privada é justamente o SUS, né? Os hospitais hoje, tanto municipais quanto estaduais, ou mesmo os postos de saúde, eles não são suficientes para atender a demanda, né? A demanda do SUS. Então, se faz parceria público-privada com hospitais privados para poder uma parte dos seus leitos serem cedidos para a iniciativa, para prestar serviço público mediante a remuneração, né? Mediante um pagamento por isso. Isso a gente viu muito na pandemia, tá? A pandemia, muitos entes privados fizeram parceria público-privada com o governo para poder utilizar os leitos, né, que estavam ociosos para a administração do SUS, né? Então, isso foi uma grande inovação do modelo gerencial de administração, de gestão pública. E é importante também a gente ter em mente que o modelo gerencial ele não rompeu o modelo burocrático, tá? Não foi um rompimento, porque manteve muitos dos seus princípios, né, e boas práticas que foram incorporadas ao modelo gerencial, como, por exemplo, a impessoalidade, a legalidade, né, a questão da avaliação de desempenho, a recompensa pelo desempenho, a própria estrutura de carreira, né, plano de cargos e salários é uma estrutura que veio da teoria da burocracia. Então, o modelo gerencial é considerado uma evolução
do modelo burocrático, né? Então, a gente percebe que a administração pública, ele converge para um formato híbrido, né, entre burocrático e gerencial, e é fato que a gente pode definir como estruturas ainda bastante frágeis do ponto de vista burocrático, né, porque ainda convive com os traços patrimonialistas, infelizmente, e que são intensamente, né, compelidas a orientar-se por adoção de um perfil gerencial. Então, o perfil gerencial ele veio para bater de frente com alguns traços patrimonialistas no sentido de evitá-los, tá? Para que se tenha um perfil gerencial impessoal. É importante esse histórico na gestão pública, porque a gente precisa entender a dinâmica, como funciona, né, o contexto do gerenciamento público, né? A gente viu nos webinários que os servidores são agentes de interação entre a estrutura e a organização, né? Então, essa dinâmica, ela passou por fatores históricos. E esses fatores históricos são os modelos de gestão que a gente acabou de compreender, né? A partir daí, nós vamos debater um pouquinho sobre os modelos de gestão e estrutura organizacionais, né? Que também tem um forte apego à burocracia. A burocracia é, sem dúvida, um tema relevante em nosso esforço de reflexão. Por quê? Porque, assim, identificar os pressupostos que estão assentados à dinâmica da organização pública é a base para a compreensão e gerenciamento de comportamento humano, tá? Nesse ambiente em particular. Então, a organização burocrática, ela se destaca pela formalidade, pela padronização de procedimentos, pela divisão de trabalho, pela hierarquia, entre outros atributos que são bastante caros, né, à administração pública. Então, esses aspectos, eles influenciam as pessoas e seu comportamento na organização. A hierarquia influencia as pessoas, a divisão de trabalho influencia as pessoas. É pressuposto básico dessa abordagem que a estrutura organizacional influencia as relações e o comportamento da organização. Então, nesse contexto, a estrutura organizacional, ele define-se como funções de trabalho e relações de autoridade, né, que influenciam toda a dinâmica dentro da organização pública. E além de produzir esses efeitos generalizados sobre a produtividade e comportamentos internos, os gestores públicos eles precisam também saber como estruturar suas organizações e conhecer as forças e as fraquezas dos diferentes modos de estruturação da organização. Portanto, a gente vai entender que a organização burocrática ela está em transição para a nova fase, que é a gerencial. Então, novas feições, novos contornos são dados a esse fenômeno no setor público, né? Portanto, a gente tem que entender que a burocracia se relaciona, sim, diretamente com o comportamento organizacional. Por quê? Primeiro, porque ele é um fenômeno complexo e ele também não tem uma só dimensão, tá? A organização burocrática, ele fundamentalmente, a burocracia é poder, né? E antes de mais nada, a burocracia é uma organização que confere àqueles que a controlam uma imensa parcela de poder, de dominação, tá? E nesse contexto de dominação, de poder, Max Weber ele aborda fenômenos dessa dominação definindo uma tipologia de fonte de autoridade que são legítimas, tá? Onde ele chama de autoridades puras. Ele define 3 tipos de autoridades. A primeira é a carismática, né? A segunda autoridade é a tradicional e, por fim, a racional legal. Vamos identificar o que significa cada uma dessas e também propor exemplos, porque no exemplo a gente consegue visualizar o que é de fato uma dominação carismática, o que é de fato uma dominação tradicional e o que é de fato uma dominação do ponto de vista racional legal, né? Então a carismática ela está relacionada ao carisma, né? Literalmente. Essa forma de dominação ela ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa tem de mobilizar as massas e comandar as pessoas, né? Então, o líder carismático, ele detém uma espécie de força,
né, que faz com que os seus seguidores depositem nele a esperança de uma mudança, ou mesmo de uma ação correta. Então, nesse tipo de dominação, não há um requisito de competência, por exemplo, para que o líder possa exercer poder. Aqui a gente não fala de habilidades e competências técnicas para o exercício do poder. Aqui a gente fala simplesmente da condição de carismático para ele poder coletar seguidores e mover as massas, né? Então, segundo Weber, essa forma de dominação ela é mais instável. Entre as três, a mais instável é justamente a carismática. Por quê? Porque o seu poder de persuasão, né, de dominação de massa, ela pode, da noite para o dia, se exaurir, né? Ele pode simplesmente não manter os seguidores sob sua autoridade, tá? E exemplificar. Qual é o exemplo que a gente pode trazer para vocês de um fenômeno, de um exemplo de autoridade carismática, né? No Brasil, nós podemos citar o nordestino Antônio Conselheiro, né? Que por meio de sua capacidade de dominação, de liderança carismática, ele fundou a comunidade de Canudos, né? Foi uma comunidade alternativa do Nordeste contra o poder estabelecido pelos coronéis, né? Nós estudamos em história lá, a Guerra dos Canudos, né? Então, o Antônio Conselheiro, ele foi esse líder carismático. Outros exemplos de líder carismático é o Papa Francisco, né? De fato, o Papa Francisco, ele tem um certo carisma que atrai as multidões, né? A segunda forma de dominação, né, de autoridade legítima é a tradicional. Essa forma de dominação, ela é conferida, como é que eu posso dizer, pela forma do respeito à tradição. A forma mais comum de estabelecimento dessa autoridade vem pelo sistema patriarcal, né, que domina a sociedade ao longo dos anos, né, e que a figura do patriarca ou do senhor é a figura de liderança, e os submetidos a essa liderança são seus súditos ou servidores. Então, nesse tipo de dominação, existe uma relação moral implícita, né, em que as normas morais conferem a tradição do exercício do poder por parte do patriarca. A gente pode pegar vários exemplos, né, da obra de Weber. Um desses exemplos é a autoridade de um sacerdote, por exemplo, que era escolhido por Deus para transmitir a sua mensagem, né? Então é um exemplo de tradição. Outro exemplo é a família patriarcal, onde o pai, né, a figura paterna, ele exerce um poder que tradicionalmente é obedecido, né, ao longo da história do homem, né? Então, nesse caso da figura patriarcal, do tradicionalismo, não há também a necessidade de uma competência da liderança para a conferência de autoridade. Não é a competência que lhe dá autoridade, é a tradição que lhe confere autoridade. Então, esse tipo de dominação, ele também confere uma certa estabilidade da dominação, né? Visto que a tradição é algo perpétuo, né? Passa em tempo, de sociedade para sociedade. Então, ele tem uma certa estabilidade ao longo do tempo. E, por último, nós temos a dominação racional legal. Essa dominação ela tem uma forte relação com a administração gerencial, porque é um tipo de dominação que é a forma mais oficial de legitimidade de poder, pois ela estabelece por meio de uma convenção social, né, estabelecida entre indivíduos e a sociedade. E essa dominação legal são por forças das leis, né, das normativas. O próprio emprego da força por parte do Estado, né, por meio do exercício de polícia, né, eles são aspectos legais, né? Então, para que a legitimidade seja conferida ao Estado, deve haver todo um processo legal e correto para a sanção das leis. E as próprias ações dos Estados devem estar submetidas às leis, né? Deve ter uma relação legal em relação a isso. Então, esse tipo de poder racional legal, ele estabelece pela competência do agente de poder em exercer autoridade. Então, há uma espécie de estabilidade do poder e da autoridade nesse caso. E quando eu falo de competência do agente de poder, não quer dizer habilidades, quer dizer uma formalização. Foi colocado no poder por um processo legal, que pode ser por eleição, pode ser por nomeação, designação, enfim.
Então, essa competência é oriunda de uma normativa que lhe confere o poder para tal. Então, pessoal, nesse sentido, a burocracia, né? Nesse sentido, se estamos trabalhando um processo de dominação, então estamos estudando o campo do poder, né? Dominação tem relação do poder. E também tem campo de relações que afetam o comportamento humano em uma organização. Então, a descrição de Weber, né, da dominação de fundo racional legal e as características de todo o aparato administrativo que sustenta esse tipo de relação contemplam não somente os seus fundamentos, mas também as características do quadro administrativo burocrático. Né? O quadro administrativo da gestão pública, apesar de estarmos na abordagem gerencial, ele é um quadro administrativo burocrático. E onde é que nós enxergamos esse quadro burocrático? Né? No slide 7, temos algumas características de poder que se projetam e podem ser reconhecidas dentro da organização pública. Eu trouxe 4 exemplos, mas tem inúmeros exemplos que a gente pode extrair do dia a dia que são relacionados à atividade burocrática. Né? Entre eles, nós temos a racionalidade e a superioridade das normas, temos a impessoalidade das relações, temos a autoridade e as competências e também temos a hierarquia oficial. São 4 características que conferem, né, à gestão pública, à organização pública, seu vestimento de burocracia. Então, quando a gente enxerga que temos obediência às obrigações do objetivo do cargo, quando a gente enxerga que os cargos são nomeados em uma hierarquia rigorosa, quando a gente enxerga que tem competências funcionais fixas, quando a gente enxerga que no dia a dia a qualificação profissional que nós servidores buscamos, elas são mediante um certificado, um diploma, tem que ter uma prova dessa competência. A própria remuneração, né, que é fixada em lei dos servidores públicos, é uma forma da aparência da burocracia. Tá? Então, quando se exerce o seu cargo como profissão única ou a principal, né, porque em regra é vedada a acumulação, mas tem as exceções, faz parte também de um aparato burocrático. As perspectivas de carreira, as progressões por tempo de serviço, né, também faz parte do aparato burocrático, e a gente enxerga isso dentro do dia a dia da gestão pública. E, por fim, o que é interessante também da gestão burocrática é que os servidores trabalham com a separação dos meios administrativos, né? Ou seja, não há uma apropriação do cargo, tá? Você tem uma nomeação para um determinado cargo, mas nós sabemos que ele não pertence à pessoa. Você está exercendo uma atividade, tá? Então, isso faz parte das características burocráticas dentro da administração pública. Além disso, acho que o parâmetro mais forte é justamente o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade faz parte, nós estamos submetidos a um sistema rigoroso, né, e homogêneo, de disciplina e controle no serviço público, né? Isso faz parte do princípio da legalidade, que é também uma característica da burocracia, né? Que é a sua relação com normas, com leis e regulamentos, né? Então, o comportamento do indivíduo, ele é influenciado por sistema de normas, né, que envolve a organização. Então, a burocracia no modelo de Weber, segundo sua expressão positiva, né, expressão pura e positiva, é um sinônimo de eficiência técnica. Tá? Por outro lado, o contexto da administração pública, né, contemporânea, né, atual, a noção de burocracia muitas vezes tem assumido uma dimensão negativa, né? Ressaltando aspectos de contraste com a sua expressão ideal, né? E a burocracia, nisso, nós conceituamos de disfunções, né?
A gente já ouviu muitas pessoas falarem no dia a dia na sociedade, tem muita burocracia, tal lugar é muito burocrático. Na verdade, não é a burocracia em si, são as disfunções, né, que a burocracia traz no seu esbojo, que acaba trazendo um aspecto negativo à burocracia, tá? Então, inicialmente, a gente tem que entender as disfunções, né, como ineficiência do sistema. Podemos assim afirmar que essas distorções passam a constituir as preocupações dos gestores e um ideal para a introdução de novas tecnologias gerenciais, que em outros aspectos estariam destinados a corrigir essas perturbações no arranjo administrativo. E é nesse sentido que surge a administração gerencial, né? Surge para melhorar, para trazer uma nova roupagem à administração pública. Tá? Mas como eu disse anteriormente, não é um distanciamento da burocracia, é apenas uma forma melhor, né, com as questões, com as boas práticas da burocracia e com a evolução desta para a administração gerencial, né? Mas como a gente falou em disfunções da burocracia, né, quais são essas disfunções? Né? Onde que está essas disfunções? Né? Como é que eu posso verificar na prática onde estão as disfunções da burocracia? Pois bem, no slide 8, eu cito aí quatro disfunções. Né? A primeira é a internalização e o elevado apego às normas. O segundo é o excesso de formalização de rotinas e de registros. A resistência a mudanças. Outro aspecto é a despersonalização dos relacionamentos. Nesse slide, tá? A gente entende que na burocracia as pessoas são muito apegadas a regulamentos, né? Às normas, às regras pré-estabelecidas, né? Esse apego acaba fazendo as execuções dos processos tornarem lento, né? Pois a tentativa de seguir cada regra traz amorosidade. É por isso que a gente vê esses conceitos de tal lugar é muito burocrático, lá tem muita burocracia, demora muito para eu conseguir atingir o que eu preciso dentro daquele órgão público, é justamente por essas disfunções. Então, o apego à rotina traz uma cega obediência a normas e a procedimentos padronizados, né? Dando a ênfase à formalidade e não à essencialidade. Dando a ênfase à eficiência e não à eficácia. Então, a burocracia, ela é regida pela ênfase no processo e não no resultado, tá? Então, isso foi objeto de questionamento pela administração gerencial, tá? Que passou a não ter o foco exclusivamente no processo e passou a ter o foco no resultado. Outro aspecto das disfunções da burocracia é o excesso de formalização de rotinas e registros, a resistência a mudanças, a despersonalização dos relacionamentos. Esse item aqui dos relacionamentos é importante, porque ele decorre da acentuada ênfase na impessoalidade, né, das relações que existe dentro da burocracia, né, as relações entre as pessoas. Esse fenômeno ele se manifesta explicitamente nos casos de organização que atinge grandes dimensões, né? Que os servidores são submetidos a procedimentos de comunicação formais com a chefia, comunicação muito formal. E quando passam a ser reconhecidos como números, né? O número da matrícula, ou como o setor que trabalha, departamento tal, coordenação tal, né? Então, existe esse excesso de impessoalidade que acaba trazendo uma falta de relacionamento dentro da organização, que mais da frente a gente vai entender que esses relacionamentos que existem entre servidores traduzem-se em uma organização informal. E vamos entender um pouco mais na frente sobre essa importância de ter relacionamentos dentro da organização, tá bom? Outro ponto, outras disfunções também que eu trago, né, são inúmeras disfunções, tá, pessoal? A gente não consegue trazer todas aqui porque o tempo é curto.
Mas no caderno didático de vocês tem lá muito bem explicitado essas relações das disfunções dentro da burocracia, né? Esse primeiro item do slide 9, que é a ausência de inovação e conformidade com as rotinas, né? Isso é interessante porque é um fenômeno bastante comum em segmentos, né, da gestão pública, especialmente aquelas que as rotinas de trabalho são mais padronizadas e formalizadas. Então, nessas áreas, como decorrência, especialmente de uma tendência natural dos indivíduos de buscarem a manutenção de um estado de segurança, né, de constante redução de esforços, as inovações tendem a ser reduzidas, né, tendem a ser ou praticamente nulas, né? Se há um elevado apego a normas, se há um elevado apego a regulamentos, o espaço para inovar fica cada vez mais limitado ou comprometido dentro da gestão burocrática, dentro do modelo burocrático, né? Outros sinais de disfunções são a exibição de sinais de autoridade devido à hierarquia que existe, né? A dificuldade no atendimento a clientes e conflito com o público, porque nem sempre o cidadão entende que aquela padronização é para atingir um objetivo. Então, o cliente, que é o cidadão, ele precisa de atendimento rápido, né? Porque é uma coisa muito constrangedora você ficar horas e horas em filas, horas e horas em um órgão público, esperando um atendimento, né? Então, isso é uma constante preocupação da gestão pública, né? Porque o bem-estar do cidadão é também um objetivo da gestão pública, né? Outro ponto, a hierarquização do processo de tomada de decisão. Pessoal, a hierarquia no processo de tomada de decisão, ele aqui é interessante. Por quê? Porque muitas vezes se espera muito tempo para se tomar uma decisão, porque essa decisão é tomada por um posto superior, né? Ou mediato ou imediato à nossa função. E muitas vezes as decisões são pulando distância até chegar à instância principal, né? Existem muitos processos dentro da gestão pública que as decisões são tomadas pela autoridade máxima do órgão, tá? E isso torna o processo de trabalho ali mais demorado, né? E aí essa espera, né, para a tomada de uma decisão em virtude da hierarquização é uma coisa que traz amorosidade dentro do serviço público, né? E dentro da abordagem gerencial, que é a mais moderna que estamos vivendo no momento, a gente já tem a questão da delegação de autoridade, né? Então, existe uma lei federal, a 9.784, que é a lei do processo administrativo. Essa lei informa, né, que já existe algumas matérias que possam ser delegado às competências e tomada de decisão. Então, houve uma melhor flexibilização em sentido de diminuir o tempo entre as tomadas de decisão, né? Então, isso foi um aspecto muito importante que veio com a administração gerencial, tá? Então, essa questão da compreensão da dinâmica, né, organizacional, compreendendo pessoas, compreendendo a estrutura, é aí que a gente vai se deparar com duas situações muito importantes dentro da organização. Essas duas situações, elas coexistem, tá? Elas não são separadas, elas estão juntas, elas convivem. E, de preferência, tem que se conviver de forma harmoniosa, ou de forma que se completem para um melhor exercício, né? Um melhor trabalho, um melhor objetivo dentro da organização. Então, nesse contexto, a compreensão das dimensões formal e, sobretudo, a informal da organização pública constitui elemento de elevada importância para a compreensão do comportamento humano dentro do ambiente do trabalho. Então, essa dimensão formal, o que é essa dimensão formal? A dimensão formal ela é definida pelos elementos escritos, registrados,
pelos procedimentos da administração pública, pelos manuais, pelos estatutos, pelos regulamentos, pelos padrões operacionais, pelo organograma do órgão, pela departamentalização, né, que é dividida em ministérios, em secretarias, em coordenações, os próprios planos de cargos, carreiras, remuneração, as normas estabelecidas, né, para os atos administrativos, né, que são emanados por autoridades competentes. Esses elementos, eles constituem a administração formal, a dimensão formal. E no nosso caderno didático, ele traz dois aspectos importantes, que é a departamentalização, né, e o organograma, que são dois aspectos que traduzem a formalidade, a dimensão formal da organização. Então, eu trago para vocês um modelo aqui de organograma, né, que é um modelo simples, tá? Um organograma de um órgão normalmente tem muitos departamentos, mas eu trouxe somente aqui uma pró-reitoria de administração, para que vocês possam entender como funciona a questão da departamentalização. Eu não trouxe para a gente poder aprofundar o nosso tema, né, os tipos de departamentalização, porque o nosso caderno didático lá já fala de maneira bastante contundente. Mas o que é importante para o comportamento organizacional, o que é importante para a estrutura formal, é que os departamentos, eles configuram a forma, acho que é o que mais tem dentro da gestão pública, são a da departamentalização, né? Os processos fluem de um departamento para o outro, né? São chamados de processos administrativos, né? Eles fluem de uma forma para atender a normatização que são estabelecidas para tal, tá? Então, a importância da departamentalização ou a função de um organograma, ela está, sobretudo, ligada ao funcionamento de uma organização, tá? Então, funcionar de uma forma adequada, ideal, é o que transforma a gestão pública. E aí, nós temos a caracterização da dimensão formal, que é uma estrutura oficial da organização, tá? Ela é oficial porque ela é desenhada dentro da organização. Ela decorre, as estruturas são separadas por relações de comando e autoridade, tá? Cada departamento ele tem um comando que obedece a uma autoridade, e assim vai até a autoridade máxima do órgão, né? No caso dos institutos federais, a autoridade máxima do órgão chama-se reitor, né? Ou reitora. E abaixo da reitora tem a linha de comando e autoridade, que assim vai até os seus campi, né? Até toda a formação administrativa. E essa estrutura ela é representada no organograma. Então, o organograma nada mais é do que a representação da estrutura da organização, seja por departamentalização ou não. Então, a gente fala da importância da departamentalização. Mas e a ausência dessa formalização? Pessoal, a ausência de uma departamentação, ela representa, de certa forma, a ineficiência operativa, tá? Então, pode até gerar incertezas, descontinuidade de um trabalho, tá? E ausência de previsibilidade, tá? Imagine aí, você tem um órgão público que está muito mal estruturado, e aí você vai visualizar dentro disso uma certa bagunça administrativa, né? Então, assim como o excesso de formalização, né, traduzem talvez em custos demasiadamente elevados, né? A falta de formalização, a falta de uma organização administrativa pode levar também à ineficiência operativa, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque faz parte da estrutura da organização formal. Por outro lado, existe também a organização informal. O que é essa organização informal, né? Essa dimensão informal
refere-se aos relacionamentos entre as pessoas, entre os servidores, às normas sociais, aos usos, aos costumes, né? Esse tipo de organização não pode ser interpretada pelo organograma. Você não vai encontrar nenhum organograma, porque ela é informal. Então, dessa forma, a gestão de pessoas, ela tem por objetivo gerenciar esse relacionamento entre as pessoas e a instituição. Então, da dimensão informal da organização, ele é constituído de relações que emergem espontaneamente dos contatos e interações estabelecidas entre nós, colegas da organização, né? Tendo normalmente elemento de coesão e sentimento de afinidade, tá? Normalmente os grupos são formados por afinidade. E eu trago, nesse slide número 13, né, algumas dimensões informais. Tá? Primeiro, é uma rede de relacionamentos informais, não são oficiais, né, como foi dito, decorre das relações de comando e autoridade. A estrutura informal está presente em todas as organizações. Por quê? Porque existem pessoas que trabalham lá. Onde tem seres humanos, vamos ter uma relação informal entre os seres humanos, né? E ao contrário da relação formal, a informal gera relacionamentos que vão de dentro e fora da organização. As amizades formadas dentro da dimensão informal não ficam somente dentro da organização, né? É muito comum os colegas de trabalho se relacionarem também fora, né? Fazer um happy hour, sair para almoçar juntos, saírem para jantar, enfim, se divertir, se confraternizar, né? Final de ano tem muito isso, né? Confraternização, né, no final de ano, que é muito bacana isso. E é um aspecto de relacionamento, tá? Então, nestes termos, cabe aos gestores públicos, né, diagnosticar as fragilidades da estrutura formal, incorporar nela as virtudes dos arranjos informais, né? O que é possível perceber é que, apesar de termos seres antagônicos, né, apesar de serem antagônicos, formal com informal, os dois modelos de organização são fundamentais para um bom andamento dos trabalhos e das atividades dentro da empresa. Então, a relação positiva entre esses dois fatores, duas dimensões, com certeza nos gera um caso de sucesso. Afinal, cada uma delas atua em áreas importantes que contribuem positivamente para a gestão das empresas, né? Então, para se ter uma ideia, a organização informal, ela tem um impacto direto no nível de satisfação e motivação dos colaboradores, né? A gente percebe quando a gente está trabalhando de um ambiente que não é legal, um ambiente que tem um clima assim meio pesado, a gente sente na produtividade, a gente sente na nossa motivação. Então, as relações interpessoais saudáveis são fundamentais para que os profissionais se sintam felizes e motivados para executar suas tarefas, né? As relações que não são saudáveis vai trazer uma relação contrária, né? Eles não vão se sentir motivados para suas tarefas. E aí cabe ao gestor público diagnosticar, interpretar e ao gestor de pessoas fazer uma movimentação ideal para que as relações informais tragam efeitos positivos dentro da organização, né? Então, essas relações informais, ela se faz presente nos horários de almoço, nas comemorações de aniversário de algum colega de trabalho ou membro da equipe, até mesmo em colaboração para executar uma atividade, tá? E é muito comum a gente ver na gestão pública, em virtude da natureza do cargo, um colega tem uma atividade mais sobrecarregada do que o outro. Então, as relações informais fazem com que tenha essa interação no sentido de um ajudar o outro. E isso traz um ponto positivo, né? Que é terminar aquela atividade dentro da assertividade esperada e do prazo legal esperado, né? Então, pessoal, quando se fala em organização formal, né, cabe à organização formal o desenvolvimento de processos e aplicações de ferramentas que garantam de forma afetiva o cumprimento das regras e principalmente a excelência dos resultados alcançados. Uma boa interação entre a organização formal e sua dimensão informal vai resultar em uma maior eficiência nas rotinas administrativas
e a redução da assimetria de informação. É um termozinho interessante, a assimetria de informação, que é o simetria é uma convergência, né? Assimetria é justamente uma divergência de informações. Não sei se vocês já participaram de alguma dinâmica chamada telefone sem fio, né? Que você dá uma informação no ouvido de um colega e sai passando para os outros. No final dessa brincadeira, a pessoa que recebeu aquela informação está totalmente distorcida da informação original, né? Então, isso chama-se de assimetria de informação, de divergência de informação. Então, essa interação de organização formal e sua dimensão informal, ela reduz essa simetria de informação, o que é muito importante dentro da organização pública, que a gente, no nosso dia a dia, né, a gente passa por todos essas abordagens que nós falamos aqui, dentro do nosso webinário 3. E aí a gente vai abrir aí as perguntas, as dúvidas. Se alguém quiser, a gente deixa aí o espaço aberto. Deixa eu ver aqui no chat aqui como é que tá. Alguém tem algum comentário, tem alguma dúvida? Professor Fábio, boa noite a todos aí. O pessoal está meio embalado ainda com as festas juninas aí, viu? É verdade. Mas, bom, eu acho muito importante aí, os pontos que você abordou aí, a questão da liderança, da hierarquia, né? A gente sabe que no serviço público a gente tem a autoridade formal constituída e a gente tem ali lideranças informais ali que se constroem, né, e se consolidam, e isso às vezes é causador ou gera alguns conflitos dentro da organização, né? Do ponto de vista prático, acho que para todo mundo aqui que trabalha no serviço público, a gente consegue enxergar, quer dizer, aquelas referências, né? Aquelas lideranças informais que tem dentro de cada um aí das nossas instituições e as autoridades formais constituídas, né? Mas é isso, acho que foi bem explicado, foi bem dinâmico aí o que você trouxe, tá? E aí deixar um espaço aberto aí para o pessoal que queira questionar mais algum detalhe aí com você. Todos os alunos aqui trabalham na área pública, Alessandro? Todos os alunos do curso, esse curso é ofertado na parceria entre o Instituto Federal do Norte de Minas e a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então, todos os nossos alunos são servidores de escola pública da rede estadual aqui de Minas, alguns professores, outros técnico-administrativos, mas todos eles dentro da estrutura da Secretaria de Educação Estadual. Entendi. Né? As escolas públicas, né, ela tem uma situação muito clara entre a orientação da dimensão formal e a informal, né? Isso é muito dinâmico dentro da educação, essa questão. E eu posso citar como exemplo aqui o momento pedagógico da construção, né, do período letivo, né? Ali, a dimensão formal entra, né, como um exemplo muito forte, principalmente na questão da criatividade, de a gente fazer o melhor para os alunos dentro do contexto pedagógico que a escola se propõe, né? Então, com certeza, as escolas públicas, não só as estaduais, mas também os institutos federais, assim como as escolas municipais, ele tem na jornada pedagógica, né, uma dimensão informal muito contundente e que se agrega à dimensão formal no sentido de fazer um trabalho, né, a nível de excelência para a construção do ano letivo, né? Então, isso é muito interessante na área da educação. Aquilo... O Sebastião até comenta essa questão dos grupos, né, que surgem dessa dinâmica. Você que trabalha no Instituto, né, Federal, e eu também, a gente vivencia isso com muita frequência, que é justamente, quer dizer, é uma instituição política no sentido amplo, né? Então, sim, onde as decisões envolvem decisões em colegiados, em conselhos, etc. E essa formação desses grupos, ainda que informais,
eles se projetam dentro da administração formal através dessa manifestação e dessa adesão à ideia de grupo, né? É algo assim que a gente vivencia com bastante frequência. E na escola, como você bem observou aí, esse momento de construção pedagógica, de discussão, esses grupos também, eles influenciam. E aí a gente pode até pegar, por exemplo, quer dizer, você tem, além do grupo de técnicos, o grupo de professores, você tem dentro do grupo de professores o grupo que trabalha mais com a parte das exatas, o grupo que trabalha mais com a parte de humanas. Então, assim, cada um tensiona para um lado para buscar um equilíbrio, né? A Juliana ela faz uma inferência que quando o calendário é publicado, é preciso adequar a realidade da escola, né? Então, informal e formal trabalham juntos aí, ao mesmo tempo, no sentido de agregar valor, né, ao conhecimento que está sendo construído naquele momento. Muito importante. Renata Corrêa coloca a informalidade na educação para diversos assuntos, em especial os pedagógicos. É uma realidade inegável. É verdade, até porque o projeto pedagógico ele é o projeto político pedagógico, né? Ele não é só um conceito de formação de conteúdos, né? Ele tem uma questão política também que envolve a formação pedagógica. Então, a questão informal, a dimensão informal, né, principalmente pelos professores que estão construindo aquele momento ali de o que vai ser trabalhado junto com os alunos, tem uma larga relevância dentro da formação do aluno, né? Porque é uma formação cidadã. Nós temos essas duas situações. O aluno ele tem a formação teórica, que ele precisa dos conteúdos, né, para desenvolver as suas habilidades e competências, mas também tem a formação cidadã. Então, essa junção aí de conteúdo e formação cidadã é que realmente é o que faz a educação transformar a pessoa, né? Muito bem colocado aí pela Renata. Isso. E aí, nesse escopo aí, o que se transforma para um grande desafio aí, para os gestores, para os administradores e até para o servidor público de modo geral, é justamente esse estabelecimento de limite entre o informal e o formal, né? Quer dizer, Perfeito. lá quer dizer, tem a questão patrimonialista, quer dizer, tem toda essa questão que tem que se tomar bastante cuidado para que o informal, ele não, como se, o privado não se torne o público, vamos dizer assim, mas assim, a grosso modo. E esse é o grande papel do gestor público, né? Identificar essas interferências que são negativas e corrigi-las, porque para que elas não se perpetuem no tempo, né? Porque se perpetuar no tempo fica mais difícil de você fazer uma ação corretiva, né? Então é necessário que o gestor público ele atue de forma assertiva e de imediato, né? Para evitar algumas disfunções que possa ser até que atrapalhem a dimensão informal, né, no seu aspecto de criatividade, no seu aspecto de interação, né, e aproveitar os conflitos para o ajuste. Perfeito, Sebastião coloca aí. Porque os conflitos também fazem parte da dimensão informal, tá, pessoal? As relações informais nem sempre são de amizades. Podem ser também relações de inimizade. Isso acontece, né? Faz parte da dimensão informal. Só que não é uma parte saudável. É uma parte que tem que ser trabalhada, identificada e transformá-la, pelo menos atenuar, né? Para ter uma parte mais saudável. Mas os conflitos são importantes no sentido de que, quando há divergência de opiniões, há uma discussão mais ampla. E isso é importante dentro de qualquer trabalho que a gente possa fazer, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, pessoal, tá caladinho, eu acho que é o embalo da festa junina ainda. O São João é uma época boa, né? Mas a aula foi bem esclarecedora, professor. Eu acho que talvez o silêncio aí também é porque acho que o pessoal está como se satisfeito e foi contemplado em todas as questões aí. Bom,
Caso ninguém tiver nenhuma colocação, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento de mais essa aula. Chegamos aí ao nosso terceiro webinário. Na semana que vem, a gente já está indo para o nosso quarto e último webinário da disciplina Comportamento Organizacional. E aí, para quem está com a gente desde o começo, só faltarão mais 2 disciplinas para a gente estar finalizando aqui a carga horária do curso, tá? Agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até esse horário. Estamos chegando aí às 20 horas. Mais uma vez, agradecer ao professor Fábio aí pela disponibilidade. E semana que vem estaremos juntos aí para o nosso quarto webinário. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Uma boa semana e até o próximo webinário, o quarto webinário. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, professor Fábio, Alessandro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí.